Shalom, a paz de Cristo. Iniciemos nossa celebração litúrgica com o sinal da nossa fé, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante de Deus, reconhecemos que somos pecadores. Nós pecamos e devemos perdoar aqueles que também nos ofenderam. Portanto, ao pedir perdão para Deus, vamos lembrar também aquelas pessoas que precisam do nosso perdão. E confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei-lhes o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo, capítulo 14, versos 5 a 18. Naqueles dias, foi anunciado ao rei dos egípcios que o povo tinha fugido. Então mudaram-se contra ele os sentimentos do faraó e dos seus servos, os quais disseram: que fizemos? Como deixamos Israel escapar, privando-nos assim dos seus serviços? O faraó mandou atrelar o seu carro e levou consigo o seu povo. Tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com os respectivos escudeiros. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, que foi no encalço dos filhos de Israel, enquanto estes tinham saído de braço erguido. Os egípcios perseguiram os filhos de Israel com todos os cavalos e carros do faraó, seus cavaleiros e seu exército, e encontraram-nos acampados juntos do mar, perto de Pi-Hahirote, defronte de Beel-Sefon. Como o faraó se aproximasse, levantando os olhos, os filhos de Israel viram os egípcios às suas costas. Aterrorizados, eles clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por não haver sepulturas no Egito que tu nos trouxestes para morrermos no deserto? De que nos valeu ter sido tirado do Egito? Não era isto que te dizíamos lá: deixa-nos em paz servir os egípcios? Porque era muito melhor servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés disse ao povo: não temais, permanecei firmes e vereis o que o Senhor fará hoje para vos salvar. Os egípcios que hoje estás vendo, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor combaterá por vós, e vós ficai tranquilos.
O Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim por socorro? Dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem em seco pelo meio do mar. De minha parte, endurecerei o coração dos egípcios, para que sigam atrás deles, e eu serei glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, dos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado às custas do faraó, dos seus carros e cavaleiros. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Êxodo 15. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Reze comigo. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Precipitou no mar vermelho o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é minha força, é a razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia para minha libertação. Ele é meu Deus e o louvarei, Deus de meu Pai e o honrarei. Reze comigo. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. O Senhor é um Deus guerreiro, o seu nome é onipotente. Os soldados e os carros do faraó jogou no mar. Seus melhores capitães afogou no mar vermelho. Reze comigo. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar sua glória. Afundaram como pedras e as ondas os cobriram. Ó Senhor, o vosso braço é de uma força insuperável. Ó Senhor, o vosso braço esmigalhou os inimigos. Reze comigo. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, verso 38 a 42. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Oxalá ouvisses hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba. Salmo 94, verso 8. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir
a sabedoria de Salomão. E aqui está: quem é maior do que Salomão? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. E hoje, no Evangelho, Mateus capítulo 12, verso 38 em diante, alguns mestres da lei e fariseus, olha eles aí, os maus líderes, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. E aí a gente vai trazer essa frase deles no sentido do que é a fé que está na nossa expectativa e do que é aquela fé que nós dizemos sim ao Mestre, como na leitura de ontem, os discípulos disseram sim à sua missão, sim à sua vocação, aceitaram o convite, tornaram-se missionários com Jesus, partiram para a missão, voltaram, reuniram-se e estavam progredindo no trabalho de evangelização. E essa fé de expectativa dos fariseus, dos líderes religiosos da época, que se comparam a muitos hoje. Muitos querem assim seguir um Jesus de sinal, de milagres, naquela euforia de querer realizações de milagres para satisfazer o meu ego, minha realização pessoal. Isso não é fé. E Jesus vai responder-lhes de que forma foi que Jesus respondeu no versículo 39? Uma geração má e adúltera busca um sinal. Jesus vai comparar assim essa expectativa e esse comportamento desses líderes religiosos como a de uma geração adúltera e má, perversa, que pede um sinal, mas não mostra sinal. Qual o sinal que eles deveriam fazer? Penitência, conversão. João já vinha preparando o caminho do Senhor, já vinha preparando e dizendo que Jesus era o Messias. Preparai o caminho do Senhor, convertei-vos, deixai a má obra, realizai boas obras. Era isso que Jesus esperava, era isso que Deus queria, e esse povo, representado ali principalmente por esses líderes, maus pastores, mercenários, vamos dizer assim, que não se comportavam como líderes religiosos. E Jesus vai dizer o quê? Que nenhum sinal lhe será dado, não ser o sinal do profeta Jonas. Líderes religiosos pedem um sinal a Jesus. Um sinal que lhe desse credibilidade. Jesus havia realizado inúmeros sinais, milagres, publicamente, não escondera isso aos olhos de ninguém. A multidão o reconhecia como um pastor, um bom pastor. Reconheciam-no ao ponto, como Pedro dissera em outro momento: Tu és o Messias, o Filho de Deus. Porquanto viram em Jesus os prodígios realizados pelo poder do Espírito Santo. Mas esses líderes permaneciam fechados e perseguiam o Mestre. Em sua resposta, Jesus invoca a figura de Jonas, que vive uma experiência de morte, de vida e morte. Anúncio e salvação aos ninivitas. Jesus mostra que milagres maiores serão realizados ainda, relacionados à sua morte, à sua ressurreição. Porque, assim como Jonas passou 3 dias, 3 noites na barriga de uma baleia, Jesus Cristo também viria passar, como ele vem dizer no versículo 40, com efeito, assim como Jonas
esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. A morte de Cristo completa o plano de Deus, a realização da humanidade, a remissão de nossos pecados. Era necessário que eles, ao pedir um sinal, entendessem o plano de Deus, entendessem o mistério de Deus maior, que ainda estaria para ser realizado, acreditassem no Jesus vivo, no Jesus morto e no Jesus que viria ressuscitar como sinal maior do messianismo, por excelência, que nos daria, pela fé, a remissão dos nossos pecados. A fé nos coloca aí em xeque dessa situação. Como é o Jesus que eu espero? Referindo-se aí aos líderes religiosos e fariseus, que esperavam um Jesus rodeado de glórias, ou um Jesus que está ali, nascido de uma manjedoura, crescido no meio dos pobres e marginalizados, e que nos convida a segui-lo, a deixar tudo, a não ter 2 túnicas, a não andar com sandálias, não levar a foge, ou seja, não levar a sacolinha de dinheiro. A fé nos coloca em contato com Deus que sofreu por nós e que hoje vive. Em Êxodo 14, verso 5 em diante, a gente vai ver aquele povo apavorado, aquele povo que estava com medo de Faraó, já tinha saído do Egito, mas permanecia com medo. Olhou para trás e viu um exército enorme de 600 carros escolhidos por Faraó, com escudeiros, para persegui-lo novamente. Porque o Senhor endurecera o coração de Faraó, que foi no encalço dos filhos de Israel, enquanto estes já tinham saído de braços erguidos. Os egípcios perseguiram os filhos de Israel com todos os cavalos e carros, como diz na palavra, mas eles esqueceram que Deus estava com ele, ou seja, Deus estava presente. Quando Deus disse eu sou, ele queria dizer eu estou presente. E como o faraó se aproximava, eles se atemorizavam. E Moisés vai dizer, não tem mais. E vai dizer para você, vai dizer para mim, vai dizer para nós também. Não tem mais. Permanecei firmes e vereis o que o Senhor fará hoje por vós para vos salvar. Não tem mais o inimigo. Parece muitos, parece grande, parece um gigante como Golias. Mas nunca mais o tornareis a ver, disse Moisés. O Senhor combaterá por ti, como ele disse para aquele povo. O Senhor combaterá por vós. Ficai tranquilos. Assim como o Senhor disse para Moisés, ele diz para cada um de nós. O Senhor combaterá por ti. Ficai tranquilos. Assim como o Senhor disse para Moisés, ele diz para cada um de nós. Deus falando para Moisés. Dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha. E vai dizer para você também. Ponha-se em marcha. Não olhe para trás. Deus não gosta dessa atitude de olhar para trás. Veja o que aconteceu com a mulher de Ló. Assim acontecerá conosco também. Se nós nos fecharmos diante desse Deus, glorificado em cada luta que passarmos, porque Jesus Cristo também, ele foi glorificado na luta. Deus quer ser glorificado em cada luta que passarmos. Como ele disse, eu serei glorificado às custas do faraó, dos seus carros e cavaleiros. Cada luta que você passar, cada luta que eu passar, cada luta que nós passarmos, é porque Deus quer ser glorificado nessa luta que vamos passar, porque nós seremos vencedores. E no Êxodo 15, hoje o Salmo, nós cantamos, ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Precipitou no mar vermelho o cavalo e o cavaleiro. Isso acontecerá nas nossas lutas. Deus precipitará no mar todas as nossas tribulações, porque Jesus Cristo já dissera, vinde a mim, vós que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos aliviarei. No momento final, Jesus Cristo vai dizer, ainda na leitura, Mateus 12, 38 a 42, no dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas.
E aqui está quem é maior do que Jonas. E vai dizer mais: no dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é mais e quem é maior do que Salomão. E para eles foi uma dureza escutar isso, porque o povo judeu ele não gosta nem de se aproximar do pagão. Imagina uma rainha lá do sul, como Jesus vai comparar, que veio lá das Brenhas, em outras palavras. Ela vai condenar aquela geração, ou seja, vai condenar vocês. Essa rainha acreditou na pregação de Salomão e vocês não acreditaram em mim, o Messias, o Filho de Deus vivo que está presente aqui no meio de vocês. Ó mestre, esta geração tem o privilégio de te ouvir e escolher, mas te ignora. Deverão prestar contas de suas atitudes no dia do julgamento. Melhor é a situação dos ninivitas, que se converteram com a pregação de Jonas, e da rainha do sul, que escutou a sabedoria de Salomão. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma. E que pela santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou as laudes? Os laudes é manter-se com a Bíblia aberta e rezando os salmos, os hinos, os cânticos. E aqui a Bíblia vai continuar aberta para você rezar agora os salmos e recebermos juntos uma indulgência plenária dos pecados confessados. Importante nós irmos ao confessionário para concretizarmos essa indulgência de cada 30 minutos que nós passamos meditando e lendo a palavra, conforme o catecismo da nossa fé católica sobre as indulgências. Portanto, vamos rezar. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.